Oi pessoal, entenda a notícia dessa semana, é sobre um assunto internacional que está provocando uma polêmica enorme, gigantesca e envolve os Estados Unidos. É a decisão do presidente americano, Donald Trump, de remover a embaixada americana de Israel, que fica hoje em Tel Aviv, capital do país, para Jerusalém. Vários países se levantaram, criticaram essa decisão, a ONU criticou muito essa decisão e em vários países ali do Oriente Médio estão acontecendo protestos diariamente contra essa decisão do presidente Donald Trump. E a gente vai entender por quê, o motivo desse conflito todo aí. Jerusalém é considerada uma cidade sagrada para as três grandes religiões monoteístas do mundo: catolicismo, judaísmo e islamismo. Para os católicos, Jerusalém é sagrada porque ali fica a Basílica do Santo Sepulcro, que é onde Jesus foi enterrado depois de ser crucificado. Os judeus acreditam que em Jerusalém ficam as ruínas do Templo do Rei Salomão. Ali estariam as tábuas dos 10 mandamentos que foram revelados por Deus a Moisés. Desse templo restou o que a gente conhece hoje por Muro das Lamentações, e judeus do mundo inteiro fazem peregrinações para lá para rezar e para lamentar a dispersão do povo deles pelo mundo. Para os muçulmanos, Jerusalém é sagrada porque ali fica o chamado Domo da Rocha, que é onde o profeta Maomé teria sido levado aos céus. Então a gente está falando aí de uma cidade sagrada para cerca de 3,5 bilhões de pessoas do mundo inteiro. Seria um motivo de harmonia, não é verdade? Mas na verdade Jerusalém é só motivo de conflito e há muito tempo. Vamos entender por quê. Desde lá do século XIX vem acontecendo uma tensão ali na região que envolve Jerusalém. Lá em 1867, depois de um conselho internacional, os judeus decidiram que iriam migrar para o que eles chamam de Terra Santa, que é Jerusalém. Eles foram expulsos de lá no século III depois de Cristo, e aí nesse congresso, nesse conselho lá no século XIX, decidiram migrar de volta para um território que eles consideravam ser seus de direito. Começaram a migrar, mas na época já viviam muçulmanos ali naquela região, a região que é conhecida também como Palestina, por isso a gente fala que quem mora lá são os palestinos. Então são os muçulmanos que viviam nessa região, que na época pertencia ao Império Otomano, e aí os judeus foram chegando e foram tirando esses palestinos de lá. Tudo isso culminou num grande conflito, o primeiro grande conflito entre palestinos e israelenses em 1947. Foi uma guerra que durou 2 anos, terminou em 1949, precisou da intervenção da ONU, da Organização das Nações Unidas, e ali ficou decidido, então, que seria criado o Estado de Israel. Em 1948 ficou decidido que seria criado o Estado de Israel, e o país Israel, então, iria comandar, iria gerenciar a parte oeste, a parte ocidental de Jerusalém. A parte leste, a parte oriental de Jerusalém, ficaria sob o comando da Jordânia, que até então estava neutra no conflito, e os palestinos poderiam viver nessa área. E aí começariam as negociações para a criação do Estado palestino, para a Palestina também virar um país. Também nessa convenção ficou decidido que a capital de Israel seria Tel Aviv, exatamente para evitar esses conflitos todos, e a ONU fez um acordo internacional que envolveu vários países, que Jerusalém seria de administração internacional, ela não seria vinculada ao governo de nenhum país. Na prática, isso funcionou muito pouco, mas é um acordo, é um tratado que existe até hoje. Só que tudo isso durou pouco, porque lá em 1967, Israel começou de novo um conflito, começou a invadir o território palestino, a parte oriental de Jerusalém. Isso ficou conhecido como a Guerra dos 6 Dias. E aí começou a expulsar os palestinos dali. Então a parte oriental, a parte leste de Jerusalém, que estava sob comando da Jordânia e era habitada por palestinos, foi tomada por Israel, pelo exército israelense. E aí os palestinos foram novamente expulsos de lá, e hoje eles vivem em assentamentos, então são pequenas comunidades palestinas que vivem ali no local. Mesmo assim, o acordo, o tratado existe, Jerusalém continua sendo uma cidade internacional, mas Israel colocou o parlamento deles ali.
Então todo o parlamento israelense fica em Jerusalém. Isso aconteceu em 1980, que aí Israel decretou que Jerusalém seria a capital do seu país. Um acordo, um tratado que não foi reconhecido por nenhum país do mundo. E aí a guerra se estende então até hoje. Os palestinos reivindicam que querem Jerusalém também, enquanto Israel, por outro lado, diz que já tomou a cidade de Jerusalém. E aí a ONU está tentando, e vários países do mundo também estão tentando mediar esse acordo de paz entre israelenses e palestinos. E aí o que acontece? Vem o presidente americano Donald Trump e tira a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv, que é a capital reconhecida de Israel, e coloca em Jerusalém. Se existe a embaixada de um país em uma determinada cidade, conclui-se que aquela é a capital do país. Foi isso que o presidente americano fez e que provocou a ira dos palestinos e de muçulmanos também pelo mundo inteiro que tomaram essas dores. A ONU, vários países estão falando que Donald Trump está acabando com o processo de paz ali na região, que vive esse conflito latente há muito tempo. Os palestinos, o movimento extremista, principalmente conhecido como Hamas, já convocou uma intifada. Intifada é o nome dado para a reação dos palestinos contra a dominação de Israel. Então convocou essa nova intifada em protesto à decisão do presidente americano Donald Trump. Até o momento, a gente está gravando esse vídeo agora em dezembro de 2017, ele não voltou atrás, falou que essa transição vai continuar e que a embaixada americana vai sim ficar em Jerusalém. Já existem vários organismos internacionais que estão tentando mediar essa situação, intervir, afinal os Estados Unidos são o país mais influente do mundo, mas por enquanto Donald Trump se mantém irredutível e a situação vai permanecer assim, pelo menos por enquanto. A gente vai acompanhar o que acontece aí nos próximos meses. É isso, semana que vem tem mais Entenda a Notícia, até lá!